Olá, tudo bem? Nosso tema de hoje, poderoso da palavra de Deus, fala sobre um personagem que se tornou um dos grandes exemplos para toda a humanidade. Não porque ele não fosse pecador, não, mas porque ele era um homem que andava de acordo à vontade de Deus. E olhe bem, observe, e fazia tudo conforme a vontade de Deus. Tudo. Ele não fazia algumas coisas, fazia tudo. Deus pedia e ele fazia tudo. Duas questões: ele não duvidava de Deus e ele não questionava de Deus. Você sabe quem é esse personagem? Noé. Agora nós vamos ler o texto bíblico. Antes de lermos, eu queria só fazer um pedido a você. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, e na medida que você compartilha, você deixa o seu like, o YouTube entende que a mensagem é importante e passa para muitas pessoas, pode ser até para milhares de pessoas, e você estará assim contribuindo com a pregação do Evangelho e contribuindo para que façamos mais mensagens de esperança, ok? Então vamos aqui à nossa mensagem de hoje. Gênesis, pegue sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versos 8 e 9, nós temos aqui o exemplo da vida de um homem que viveu numa geração má e corrompida, numa geração que estava de costas para a vontade de Deus. E essa geração na qual viveu Noé, ou no tempo de Noé, essa geração foi a geração sobre a qual o Senhor Jesus falou que assim como nos dias de Noé, assim será nos dias da sua volta, porque as pessoas estarão preocupadas apenas com elas próprias, apenas com satisfação pessoal, egoísmo, e não estará preocupado em fazer a vontade de Deus, nem em servir ao seu semelhante. Aí eu pergunto, será que nós não chegamos já nessa época também? Gênesis 6, versos 8 e 9 diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E o verso 9 explica como era a vida de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Observe bem que Noé, ele abarca duas características de dois homens bíblicos também que foram muito próximos a Deus. Um é de Enoque e o outro é de Jó. A Bíblia, quando fala de Jó, diz que Jó é um homem íntegro e temente a Deus. A Bíblia, quando fala de Enoque, diz que Enoque andava com Deus. Mas a Bíblia, quando fala de Noé, fala que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Agora alguém pode perguntar assim, mas pastor, me diga uma coisa, Noé, ele era um santo? No sentido de ser sem pecado, não. Mas no sentido de ser uma pessoa dedicada, separada a Deus, sim. Porque a Bíblia nos apresenta o conceito de santidade de sendo também aquele que se separa para Deus, que é exclusivo para Deus, que é dedicado a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. De novo, Noé era pecador? Sim. Agora, e qual é a diferença de Noé para as pessoas de sua época? Para as pessoas que não aceitaram o convite divino para o arrependimento, para as pessoas que não tinham temor do Senhor. Qual era a diferença? A diferença está aqui no texto bíblico. A diferença eu vou dizer três diferenças, pelo menos, de Noé para as pessoas daquela época. E vou falar sobre uma marcante diferença também, além das três. Grave as primeiras três diferenças de Noé para aquelas pessoas. Primeiro, Noé era um homem íntegro. Íntegro. O que seria uma pessoa íntegra? O íntegro é aquele que é verdadeiro, é aquele que é honesto, é aquele que não é duas faces, não é duas caras, não é uma pessoa que é um cristão na igreja e é outro no trabalho, é um cristão na igreja e é outro em casa, é um cristão na igreja e é outro na faculdade, na escola, é um cristão na igreja e é outro fora de casa. Não, Noé era seguidor de Deus dentro, fora de casa, em qualquer lugar, então ele era íntegro. Outra coisa, depois de dizer essa característica que Noé era homem íntegro, Noé também era um homem
que andava com Deus. Noé andava com Deus. O que significa andar com Deus? Andar com Deus significa estarmos com Deus todos os dias. Andar com Deus significa o seguinte: não desistir de seguir ao Senhor. Andar com Deus significa eu abrir um BO todos os dias. É isso mesmo que você está entendendo. O que é um BO? Abrir minha Bíblia e fazer minha oração, estar em comunhão com Deus. Confiar no Senhor. E outra coisa, uma característica que talvez você não imaginou sobre Noé, que Noé era diferente do restante das pessoas aí. Está no versículo 22. Verso 22 de Gênesis 6. Se quiser acompanhar comigo, diz assim: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara. No capítulo 7, no verso 5, diz assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Você já imaginou o que significa isso? Significa que Noé fazia tudo que Deus mandava. Noé não questionava nem duvidava de Deus. Ele fazia. Podia até, veja bem que na época de Noé não chovia. E como é que Noé ia fazer um grande barco por causa de uma forte chuva, uma tempestade, um dilúvio? Noé acreditava em Deus. Agora grave bem. Noé, ele tinha fé. Noé tinha fé? Muita fé em Deus. Agora, além da fé, Noé tinha o que mais? Noé tinha fé e obediência. Noé tinha fé e obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas, pastor, então me diga o seguinte: a pessoa vai se salvar pelas obras? Não. A pessoa vai se salvar pela graça, pela fé no Senhor Jesus. Mas todo mundo que é salvo pelo Senhor Jesus pratica boas obras. Todos que são salvos no Senhor Jesus andam com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se você está em Cristo, ande com Ele. Se você aceitou o Senhor Jesus, andai nele. Paulo também diz assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele perdoa. Aquele que está em Cristo, ele ajuda, ele ama. Aquele que está em Cristo, apesar de ele ser pecador e cometer seus erros, mas ele segura na mão poderosa de Deus para não cair. Essa é a diferença. Eu estava ouvindo uma mensagem de um amigo meu e ele falando uma coisa interessante que eu queria colocar aqui para vocês. Duas coisas. Primeiro, só não vai se salvar aqueles que desistirem. Então, olhe bem, não desista de seguir a Deus. Pastor, mas eu sou pecador. O pecador que não desiste de servir e seguir a Deus, confessando seu pecado, se arrependendo, e fazendo a vontade de Deus, esse não vai se perder. E segundo, você pode dizer, mas pastor, como é que Deus vai salvar um pecador? Jesus veio para salvar o pecador. Agora, Jesus não pode salvar aqueles que estiverem em constante pecado deliberado. Aqueles que se entregam ao pecado e não se arrependem, esses não podem ser salvos. Não é porque Deus não tem poder para salvar, é porque a pessoa não aceitou a salvação. É igual aquele, eu acho interessante a ilustração de que se alguém caiu de um barco em alto mar e está se afogando, mas a pessoa que está no barco joga uma corda, está dando a ele a oportunidade de se salvar. Mas a pessoa só vai se salvar se segurar a corda. Se não segurar a corda que foi lançada para ele, não tem jeito para se salvar. Por mais boa intenção que a pessoa que jogou a corda tenha de puxar, a pessoa seja forte, não vai conseguir. Agora, à medida que a pessoa segura na corda e confia, aí sim ela vai se salvar. Assim, acontece também com aqueles que creem em Deus, que vivem, mesmo vivendo em momentos de dificuldade. Veja bem o que é que acontece. Estamos vivendo hoje em momentos semelhantes à época de Noé, passando dificuldades, provações, tempestades. A tempestade hoje não é a chuva, de jeito nenhum. A tempestade hoje é moral, é social, é crise sanitária, que nós estamos passando muito grave, o mundo todo. Agora, o que é que está acontecendo? Deus está dando oportunidade para as pessoas se apegarem a Ele. Ele está dizendo assim: segure na corda que eu estou te jogando para você se salvar deste mundo mau, pecaminoso, mundo terrível. E muitos de nós não estamos
atentando para esse grande milagre e essa grande oferta e oportunidade que Deus está nos dando. Eu quero dar ênfase, eu disse que ia dizer aqui, Noé foi pecador, mas Noé, como dizia o amigo meu, não foi pecadeiro. Existe uma diferença do pecador e do pecadeiro, se a gente aplicar assim nessa palavra? Sim, pecador é aquele que erra, confessa, se arrepende, volta-se para Deus e segura firme nas mãos do Senhor e faz a sua vontade. Mas o pecadeiro, que é uma palavra que até é criada assim, não é costumeiramente usada, digamos, fazendo exemplo, é aquele que vive pecando constantemente, não se arrepende, não volta-se para Deus e se acostumou com o pecado, achou bom, está conformado. E eu tenho certeza que esse não é o seu caso. E cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele está tentando fazer com que nós nos conformemos com o pecado. É por isso que a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Se você quer salvação, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer estar preparado quando o Senhor Jesus voltar, não se conforme com este mundo, não se conforme de jeito nenhum, mas procure ser renovado pelo poder da palavra de Deus, porque só o Senhor Jesus pode nos salvar. E eu quero dizer a você, neste momento, o seguinte: Noé, quando Deus olhou aquela raça pecadora, impiedosa, ímpia, que estava vivendo na época de Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé andava com Deus, Noé era íntegro, Noé fazia tudo conforme a vontade de Deus. O que Deus mandava, ele fazia. Às vezes, nós seres humanos temos a palavra de Deus aqui, e Deus mandando, faça dessa forma, dessa, para nós sermos felizes. Aqui, a Bíblia é o manual que nos orienta como nós sermos felizes neste mundo e vivermos eternamente com o Senhor. Só que às vezes nós, como seres criados, questionamos o Criador e não estamos seguindo o manual de acordo com o nosso Criador orientou. Então o apelo que eu faço a você neste momento é: siga o manual, siga a palavra de Deus, custe o que custar. Eu quero dizer a você o seguinte: o Senhor Jesus disse assim: na vossa perseverança está o vosso galardão. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Também no livro do Apocalipse diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: a tempestade para uns é muito grande, a nuvem negra é muito grande, para outros é menor, mas todos nós passamos por uma tempestade. Mas eu quero também dizer o seguinte, que a tempestade vai passar. E o que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa postura, o nosso posicionamento em relação à tempestade ou às dificuldades. Toda dificuldade também é uma forma de nós sermos provados e melhorados. Vou terminar agora de verdade dizendo o seguinte: o sofrimento e a dificuldade que nós passamos e as provas, elas são pedagógicas para nos aproximar mais do Senhor. Então, na hora que vier as dificuldades, a tempestade, segure firme na mão do piloto, que ele vai te dar a vitória. Se ele jogar a corda que ele está jogando, que é o braço dele estendido para nos salvar, segure firme nos braços do Senhor Todo-Poderoso e você há de ser vencedor, você e sua família. Deus tem um propósito para você, assim como ele teve na vida de Noé, daquelas pessoas. Infelizmente, poucos aceitaram, mas os que aceitaram se salvaram. Os que não aceitaram se perderam. A pergunta é: você vai aceitar o convite de Deus e fazer tudo que Deus mandar? Se você fizer assim, você será salvo e bem-aventurado, não pelo seu poder, nem pelo poder humano, mas pelo poder do Senhor e da sua palavra. Você quer dizer, neste momento: Senhor, eu quero colocar minha vida e minha família em tuas mãos, perseverando em teus caminhos até o grande dia da tua volta. Quer dizer isso ao Senhor? Onde você está, levante sua mão, eu vou orar por você, por sua família. Senhor Deus, honrado e exaltado seja o teu nome. Que nossa decisão possa ser segurar firme em tuas mãos, fazendo tudo o que o Senhor nos pede. Dá-nos força para isso, nós suplicamos pelo teu poder. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família. Se inscreva e até a próxima.